E eu quero hoje compartilhar com você, porque nesse caso eu estaria na próxima semana, o pastor pediu para antecipar, e eu quero hoje, estou aqui para servir. E quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus muito conhecido, que encontra-se no livro do profeta Ezequiel. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu provavelmente não vou estar lendo todo, eu quero ler alguns versículos a princípio. E depois nós iremos ler, no decorrer da mensagem, citar alguns textos. Ezequiel capítulo 37, vou ler apenas alguns versículos. Começando o versículo 1, ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou, marque bem isso, no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estava sequíssimo. Pai querido, quero colocar o meu coração diante do Senhor e quero lhe pedir a sabedoria do alto para que eu possa compartilhar com os irmãos aquilo que está no teu coração e não aquilo que está no meu coração. O homem pode ter inteligência, pode ter estudado, pode ter preparado, mas ele jamais vai alcançar o objetivo que o Senhor quer nos corações daqueles que o Senhor criou, se não for pelo seu Espírito. E portanto eu te dou toda a liberdade nesta noite, mais uma vez, assim como falaste ao meu coração, pudeste falar ao coração de cada um dos irmãos que está aqui, e que o Senhor possa alcançar os seus objetivos, porque essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar com vocês sobre o tema: quando a vida faz sentido, Deus se torna o único. Há pouco tempo nós ouvimos uma palavra, se eu não estou enganado, da parte do pastor Edgar. E ele falava quando Deus é suficiente, se eu não estou enganado, eu me lembro ainda, não, acho que foi você. E o meu objetivo aqui nada mais é do que compartilhar com vocês sobre o sentido da vida e a soberania de Deus. Quando nós olhamos para essa história do profeta Ezequiel, todos conhecem, que é o chamado texto que fala sobre o vale dos ossos secos. Trata de um momento, provavelmente, quando o profeta Ezequiel completou aproximadamente 30 anos e assumiu o ministério. E ele em parte viveu na época de Jeremias, mas foi literalmente contemporâneo de Daniel, porque ele foi para o cativeiro. E a Bíblia diz que Deus deu a ele uma visão em espírito, transportou ele em espírito. Ele não foi como pessoa, mas em espírito. Deus o levou a um vale de ossos secos. E ali diz a palavra de Deus que Deus o deixou ali e fez com que ele andasse no vale de ossos secos e contemplasse a situação daquele ossos. E quando nós terminamos o texto lá no versículo 14, nós vamos entender que Deus estava falando para ele, mostrando para o profeta a situação do povo de Israel. E é curioso que sabemos que Israel, como nação, estava no cativeiro e espiritualmente estava longe da presença de Deus. Mas o texto é curioso porque não fala de pecado e de arrependimento. Você não vê nenhum contexto falar de pecado e arrependimento chamando o povo de Israel para voltar para trás. Estava apenas mostrando ao profeta a realidade daquele povo. E quando eu trago isso de um modo geral, Deus estava querendo mostrar o sentido da vida do homem, mostrar a realidade do homem, mostrar o que o homem em si como pessoa é. Porque é diante dessas situações que nós vamos entender a importância da soberania de Deus. E umas coisas curiosas nesse texto, eu pergunto por que o profeta não foi levado para uma montanha, para de lá olhar o vale seco, ou vale cheio de ossos. Deus pega o profeta e leva para o vale, coloca ele lá no meio do vale. É curioso você pensar, Deus poderia muito bem dar apenas uma visão para ele. Mas não, Deus leva e coloca ele ali em visão. Quando eu penso em vale e montanha, é provavelmente outro momento eu vou falar entre vale e montanha, um caminho a seguir, um caminho a trilhar, mas não é hoje.
Quando eu penso sobre isso, eu imagino que esta é a vida do ser humano. Mas o profeta é levado para um vale. E Deus faz ele andar para que ele visse ali a situação daquele povo. Quando eu olho para a questão vale em Israel, eu penso em algumas coisas. Primeiramente, eu penso que o vale era exatamente o lugar que se degradava, onde eles brigavam, lutavam nações contra nações. Veja só que alguém ficava de um lado ou do outro, e naturalmente as lutas dos povos ali se davam nos vales. Era nos vales exatamente onde as pessoas poderiam ser vitoriosas e também ser derrotadas. Mas no sentido geográfico de terra, o vale era o lugar onde produzia as coisas. Quando olhamos para o Vale do Jordão, nós vamos perceber isso. As águas do Monte Hermon correm pelo Vale do Jordão e faz daquele lugar um lugar produtivo. Praticamente toda a colheita em Israel vem dos vales. Porque exatamente em especial o Vale do Jordão, que é o único rio que corre dentro de Israel, o Rio Jordão, passando pelo Mar da Galileia e assim sucessivamente. Então tem muito significado. Mas eu quero pensar com vocês, dentro desse raciocínio, sobre 3 coisas a respeito do ser humano, a respeito do homem. Ouça bem isso. Porque Deus leva ele e coloca no vale. Deus queria mostrar para eles quem na prática o ser humano é. Eu destaquei 3 coisas que é muito importante nós saber sobre o ser humano. Se for possível, coloque aí para nós. A primeira coisa é sobre a insignificância do ser humano. 3 coisas sobre o homem. Primeiro, a insignificância. Ouça isso, preste atenção. Eu ficaria muito feliz se nós entendermos apenas esse primeiro parágrafo. Os homens em si é pó, passa como flores. São esquecidos pelos que o aplaudem. O segredo é onde ele se encontra. Preste atenção nisso aqui. Mais uma vez, os homens em si é pó. Preste atenção nisso. Olha a insignificância do homem. Passam como flores. Ou seja, hoje ele está lindo, bonito. Amanhã ele já secou. E é interessante que em pouco tempo eles são esquecidos por aqueles que o aplaudiam. Como é fácil isso? A diferença, ou o segredo, é onde ele se encontra. E por mais curioso que seja, o homem vai entender a sua insignificância, não é na montanha, é no vale. É lá que o homem vai começar a se conhecer. Eu estava falando sobre, um dia eu vou ministrar sobre montanha e vale. Mas o homem, quando está lá em cima, e aí quando eu estou falando de montanha, eu estou falando de um lugar onde as pessoas estão no alto, tá? Não estou falando de um morro, não é isso que eu estou falando. Quando eu estou falando de vale, eu também não estou falando no sentido geográfico. Quando alguém está no vale, significa que ele está em situações difíceis, é isso que eu estou querendo passar. Que foi exatamente o que o profeta foi ver ali. O homem só vai conhecer a sua própria vida, a sua própria insignificância, quando ele estiver passando pelos vales. Porque quando ele está lá em cima, ele acha que é, mas não é. Ele não se conhece. Conheço uma pessoa, provavelmente você já ouviu falar nele, e eu vou falar isso, que eu ouvi falar, ele não falou isso, mas eu vou falar, atribui-se a ele. É o Carlinhos Queiroz, aquele baixinho lá do interior de Fortaleza. Certa feita ele foi convidado, escute essa, para ir a São Paulo, para falar sobre as situações vulneráveis dos mendigos, numa grande igreja em São Paulo. E ele falou, como eu vou falar isso? Eu não conheço isso. Sabe o que ele fez? Chegou 3 dias em São Paulo, antes, e foi viver na rua. Passou 3 dias, isso o seu nome falou, mas alguém atribui isso a ele. Porque tinha um projeto todo ano, não sei se ainda faz, ele passar a série dele como andarilho nas estradas. E ele passou 3 dias no meio dos mendigos. Porque ele queria sentir. E a sensação horrível. Eu vou contar uma pequena experiência agora minha. Parece que no ano de 2012, se eu não estou enganado, ou 3, você pode lembrar dessa. Acho que foi em 2003, por aí. A Rosângela foi convidada, minha filha mais velha, foi convidada para ministrar numa igreja. Era uma programação de jovens. E eles queriam falar do sentido prático da igreja, o amor prático da igreja na rua com os perdidos. E quem o coordenava na época, o jovem lá, era a Ana, que inclusive depois morou na nossa casa e faleceu agora de Covid.
E eles tiveram uma ideia. Ouça isso. De escolher alguém para se passar de mendigo dentro da igreja. Escute. E falaram comigo. Na época nós estávamos de propósito, de barba lá na igreja, a Cida lembra disso. Eu tinha terminado, eu passei o dia trabalhando, estava com construção, estava todo sujo. Ela disse, papai, quando ela me falou, eu falei, eu topo. Topa, pai? Topa. Eu então fui para a porta dessa igreja, escute. Todo sujo, barbudo, boné, sujo. E feito um mendigo mesmo. Deixei meu carro lá fora. Eu fui e sentei numa ilha, porta da igreja. Começou o pessoal a chegar para o culto. Eu fui e sentei na porta da igreja. As pessoas passavam e cortavam a volta de mim. Embora. Eu fui e sentei. Estava no meu fio, lá fora. Depois eu sentei no meu fio, na porta da igreja. E as pessoas passavam e eu pedia água. E as pessoas não me davam. Eu perguntei para Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? E Deus disse, eu trouxe você para cá. Para você entender a insignificância que você é. E eu me lembro que teve um jovem, rapaz, me passou e me perguntou, e esse começou a conversar comigo. Eu pedi água, ele foi lá, buscou água, me deu, eu estava com sede mesmo. E ele me perguntou o meu nome, contei. Onde eu morava, eu contei também, mais ou menos. E eu perguntei para ele, que hora vai começar a missa? Ele disse, não é missa, é culto. Ele disse, daqui a pouco, o senhor quer entrar? Quero. Irmão, deixa eu contar algo. Eu entrei para dentro da igreja. Eu me lembro que tinha um banco grande, eu fui e sentei. Eu não conhecia, eu não sabia, foi maldade. Só podia ter feito, porque fizeram isso com a mulher. Era a família do pastor. Quando eu sentei, todos levantaram do banco e foi para o outro lado. Rosângela começou a pregar. No meio da ministração, o pessoal tudo aplaudindo pela palavra. Ela parou e disse, tudo que eu aprendi, eu devo a uma pessoa. Meu pai me ensinou tudo isso desde criança. É o meu pai. Meu pai é pastor de uma grande igreja, uma boa igreja e tal. Eu quero convidar o meu pai aqui. Eu levantei e fui para lá. Mas eu nunca vi tanta tristeza, tanta decepção dentro daquela igreja. Mas Deus me ensinou algo. Eu estava sentado e Deus estava dizendo para mim, sabe por que você está aqui? Para você ver a sua insignificância. Para você nunca pensar que é alguém. Quer saber quem você é? Não é lá no monte. É lá no vale. A vida tem sentido quando eu começo a entender a minha insignificância. Não é quando eu sei o que sou, posso fazer alguma coisa, ou às vezes pego a ideia de que estou nadando por cima e estou lá no monte. Olha aqui para mim. No monte Deus mostrou o que Moisés. Deus um dia chama Moisés lá no monte e diz para ela que ela é terra, mas você não vai possuí-la. Quando olhamos para o Novo Testamento, foi exatamente para o monte, onde Satanás levou Jesus e mostrou os reinos do mundo. Sabe por quê? Porque lá no monte Deus nos mostra quem Ele é, mas Satanás também mostra as suas estratégias. Mas você não vê Satanás atacando ninguém no vale. Escute a diferença. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é a minha insignificância. Eu vi uma frase essa semana, é atribuída acho, não sei se é Jim Carrey. A frase é o seguinte. Todos os homens deveriam possuir tudo o que quisesse. Todos os homens deveriam ser ricos ao máximo, para eles descobrir que nada disso tem sentido. A vida só passa a ter sentido
quando eu entendo a minha insignificância. Quando eu olho e entendo que vou passar como flor. Sou simples pó, vou passar como flor que murcha. E serei esquecido em breve, inclusive por aqueles que um dia me aplaudiram. A diferença é onde eu vou estar. Segunda coisa que eu quero falar sobre o homem, a importância. Olha essa insignificância e importância. Entre todos os vindos do pó, a diferença é o sopro da vida. Lá eu falei do homem. Agora, entre todos vindo do pó, a diferença é o sopro da vida. O amor e a fidelidade do Criador, revelado na individualidade. O que faz diferença na nossa vida não é o que eu sou, é quem eu tenho. É o sopro de Deus. Todos os animais foram feitos do pó da terra, como eu e como você. A diferença que o homem recebeu de Deus, o sopro. Aí fazemos diferença. E é nesse sentido é que nós somos importantes para Deus. Deus levou o profeta ali no meio daquele vale para mostrar a insignificância daquele povo. Mas mesmo naquele sentido olhou para o profeta e disse: esta é a minha nação e ela é importante para mim. Quando você termina o texto, você vai ver ele falando sobre isso. Esse é o meu povo. E um dia abrirei as sepulturas, e quando eu abrir a sepultura, eu levantarei o meu povo. E no capítulo 36 já tinha feito uma promessa: tirarei de vós um coração de pedra, colocarei em vós um coração de carne, eu escreverei em vós a minha palavra, porei em vós o meu espírito, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Vocês é importante para mim. É importante, não é pela insignificância, mas pela presença de Deus, pelo sopro de vida que um dia Deus soprou no homem. Deus leva o profeta e mostra isso para ele. Isso aí pode ver, eu acho fantástico e assustador o que diz o texto, que diz que o profeta olha os ossos, e os ossos estavam sequíssimos, sequíssimos, esfarelando, insignificante. Mas Deus disse para o profeta para isso: pode ver, porque eles estão assim, mas são importantes porque esse é o meu povo. Olha aqui para mim, Deus ama todos os seres humanos. Agora tem uma coisa: o compromisso de Deus é para aquele que é o seu povo. Deus é comprometido, não é com o povo, é com Ele mesmo, porque Ele prometeu. Deus não tem nenhuma obrigação para com o ser humano, mas Ele prometeu para Ele mesmo que Ele seria o Senhor do seu povo. Olha aqui para mim, eu e vocês somos insignificantes, nós vamos passar, viraremos pó. Mas tem uma coisa: mesmo dentro dessas situações, as condições, nós somos importantes para Deus. Deus olha para nós, não é por aquilo que somos, mas pela imagem dele na nossa vida. Um dia soprou no teu nariz, você passou a ser alguém importante. Mas tira o sopro de vida que Deus deu, você não vale nada, eu não valo nada. Mas quando Deus olha, Ele diz para nós: vocês é importante para mim. Diz para o profeta: profeta, esse povo precisa viver de novo, porque eles são importantes para mim, eles têm valor para mim, e eu quero eles agora ressuscitados. Terminando o versículo 14, no texto 14, você vai ver: eu levantarei eles dessa sepultura. Eu vou abrir a sepultura, e eles vão levantar de dentro delas, e eu serei o vosso Deus, e ele será o meu povo. Terceiro propósito: aceitar a ideia de que somos apenas figuras ambulantes desmerece a inteligência daquele que o fez todas as coisas, até o ímpio para o dia da calamidade. Além de tudo isso, além da importância que eu tenho para Deus, mesmo na minha insignificância, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, em você e através de você. Deus olha para o profeta e diga para o profeta: esses ossos podem viver?
profeta olha para ele e disse: tu sabes. Ele disse: então tem uma coisa, profetiza. Sabe o que ele estava falando para o profeta? Eu trouxe aqui porque eu tenho um propósito na sua vida, na sua e através da sua vida. Você é esse canal para levar vida para outras pessoas. Porque nós temos um valor para Deus e Deus nos fez com um propósito. Eu já contei aqui sobre a minha experiência do chuchu. Já contei para vocês? Não? Escute essa. Um dia eu estava saindo para fazer um rancho lá em Manaus. Lá chama rancho. Quando você vai fazer feira, esse tipo de coisa, é a linguagem lá. Assim ele chegou para mim e disse: Geraldo, traz chuchu para nós. Como é que é, bem? Traz chuchu. Por favor, estou com vontade de comer chuchu. Eu olhei para ela e disse: vou trazer. Chuchu é maravilhoso. E eu falando para ela: é maravilhoso. É cheio de vitamina A e B. Ela olhou para mim alegre. Você é mesmo, né? Eu sabia. Pois tem A e B. Água e bagaço. Ela fechou a cara. Pensei comigo, já deu errado, deu ruim. Ela fechou a cara e disse: nada disso. Não, tudo bem. Eu não queria trazer chuchu por alguma razão. Primeiro porque, olhando para o chuchu em si, se você não botar tempero, comer o quê? Mas porque era caro. 2 chuchus dá 1 quilo. E lá em Manaus era 14 a 15 reais na época o quilo de chuchu. E às vezes é um chuchu meio murcho, que vai de longe. Eu falei aquilo num sentido de brincadeira. Eu falei: deu ruim. Ela não gostou. Tudo bem, fui lá, fiz. Cheguei com o chuchu. Ela falou: senta aqui. Deixa eu falar com você. Ela, vou te mostrar um negócio. Enquanto eu fui lá, ela entrou no Google. E foi pesquisar sobre o chuchu. Ela fez uma lista das vitaminas e tal, e muitas coisas que tem no chuchu. Ela olhou para mim: lê aqui, por favor. Vamos sentar aqui. Vou mostrar para você a importância do chuchu para a alimentação. Quando terminou, ela me falou uma coisa, eu nunca esqueci. Nunca diga isso. Deus jamais ia fazer uma coisa se não tivesse um propósito para ser útil na vida do homem. Fazer isso é desmerecer o Criador. Olha aqui para mim e para você. Por mais significante que nós somos importantes para Deus. E Deus tem um propósito em nós e através de nós. Deus nos levantou para mudar a história. Deus levou aquele profeta ali para dizer: olha, o poder de mudar essa nação, ressuscitar esse povo está comigo. Mas eu estou transferindo para você, está na sua boca. E ele diz: sai e começa a profetizar a minha palavra, e você vai ver o que vai acontecer. O profeta saiu, começou a profetizar, e a Bíblia diz que o povo, aquela nação, começou a levantar. Os mortos que estavam secos, passou agora a ser gente de novo. Escute, talvez não entendemos a importância que nós temos para Deus nesse sentido. O apóstolo Paulo diz que a palavra que salva está dentro de ti. Romanos capítulo 10, versículo 8. Ele diz: a palavra que salva está dentro de ti. Isso é no teu coração. E no versículo seguinte ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Escute o que eu vou lhe falar agora. Muitas vezes nós aplicamos aquilo no sentido da pregação para converter outros. O que o texto está dizendo é: a palavra que salva está dentro de você. Se você abrir a sua boca e começar a profetizar, as coisas vão mudar.
Você é a voz de Deus por onde você passar, queridos. Eu não sou um pregador como o senhor, pastor. E aí? Você é muito mais que eu. Irmão, eu tenho dito para as pessoas, se Deus usa uma pessoa como eu, por que não vai usar você? A questão é que nós não temos a ideia de quem nós somos. Primeiro, como ser humano, achamos que somos alguma coisa. E Deus disse, não, você é insignificante. Segundo, nós achamos que valemos alguma coisa. E Deus disse, não, você em si, você não vale, mas mesmo assim eu te quero. E quando chega na hora de ser instrumento na mão de Deus, nós pensamos que não somos nada. E Deus disse ao contrário. Pelo contrário, você é insignificante. Mas você tem valor. E acima de tudo, eu tenho um propósito na sua vida. E através de você. Quando nós chegamos em Manaus no ano 95. Eu cheguei ali, saí daqui. Não conhecia nada. Não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Mas dia 26 de janeiro de 96, lá em Manaus. Eles tinham alugado uma casa. Para nós, uma casa e um barracão. Numa vila chamada Vila da Prata. Quando o dia amanheceu, eu assustei, olhei para um lado e para o outro. Falei, meu Deus. Porque aqui em Goiânia não tem noção de favela. Não é que os favelados são piores do que outros. Não é isso que eu estou querendo dizer. Por favor, não me entenda dessa forma. Mas é o estilo de casa e a maneira do povo viver é diferente. Quando eu levantei, olhei para um lado e para o outro, eu estava morando numa favela. O esgoto correndo na rua. Descobri que logo, saindo para a direita, logo assim tinha uma casa, tinha uma laje embaixo. Eu descobri em poucos dias que era um lugar de chamar terreiro de macumba. Não sei da Imbanda, que Imbanda, não sei, eu sei que fazia trabalho lá, era horrível. E logo na minha esquerda um ponto de droga. E eu me perguntei o que é que eu vim fazer aqui. E Deus disse, eu trouxe você aqui, para você sentir na pele o que essas pessoas vivem. E quantas elas são importantes para mim. E você será um instrumento para mudar a vida dessas pessoas. Mudamos para lá e depois mudamos para um lugar melhor, chamado Avenida Brasil. Se eu não estou enganado, até conversei quando a pastora Cátia esteve lá e morar na Avenida Brasil. Não é isso? Era um chamado Bodozal, onde os urubus sentavam nas grades da nossa casa. E os esgotos passavam na porta. E não foi uma nem duas vezes que nós acordamos com a briga das galera, lá chama galera. Do bairro São Jorge contra o Santo Antônio. Tessado corria na rua que o fogo subia e bala batia nas portas. E a polícia não ia lá. Moramos ali. E eu perguntava, Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Certa feita um homem, um pregador itinerante das Assembleias de Deus, descobriu que eu estava lá e pediu que eu desse um apoio para ele ia para de Manaus até Fé, parece, ou até Fé, eu não me lembro qual a cidade, mas que ia ficar em Manaus. E ele foi lá para casa, e ele sentou lá em casa, um calor de 40 graus. Ele olhou para mim com essa palavra, pastor Geraldo, o que você veio fazer nesse inferno? Porque esse aqui não é o inferno, está pertinho dele. E eu disse, porque Deus tem um propósito na minha vida para mudar a história desse lugar. Contribui com isso. E eu aprendi o que é a palavra servo. Foi a minha resposta que eu dei a ele. E nós começamos a orar por aquele lugar. Não foi só uma vez que nós fizemos isso. Eu comecei a entender que a palavra que iria transformar aquele lugar estava na boca dos profetas. E se Deus tivesse me colocado ali, é porque tinha um propósito ali através de mim. E nós começamos a profetizar ali. Naquele sol quente nós saíamos profetizando na rua, dizendo, Deus, nós queremos que isso aqui um dia seja transformado.
Transforma esse lugar. Irmão, nós começamos a profetizar. A Cida lembra disso, nós fazíamos no domingo à tarde. Nós evangelizando e fazendo ciclo. Nós tínhamos uma rota de andar levantando a mão e profetizando. Deus, nós queremos a mudança desse lugar. Saiu um decreto do governo para tirar todas aquelas pessoas dali e transformou ali num lugar mais lindo que você pode imaginar. E as pessoas foram indenizadas. E muitas daquelas pessoas passaram a servir a Jesus lá na igreja e em outras igrejas. Sabe por quê? Porque Deus quer nos usar e Ele tem um propósito na minha vida, na sua vida, através de mim e através de você. Sabe como é que seu vizinho vai mudar? Quando você se torna um profeta na vida dele. Quando você olhar para ele e dizer, eu quero a mudança. Isso aqui, Senhor. Eu quero profetizar na vida dessa pessoa. E você vai ver que Deus vai mudar a vida das pessoas. Quem está me entendendo? Então entenda uma coisa sobre o ser humano. Insignificância, importância e propósito. Ao mesmo tempo que o homem é insignificante, ele é importante para Deus. E Deus tem um propósito para a vida dele. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. Três coisas sobre Deus. Primeiro, a presença. Andar na presença de Deus é tudo que precisamos para aparecer com Ele. Estar sempre em nós é a promessa para que Ele seja revelado ao mundo. Deixa eu tentar explicar isso para você. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É andar na presença de Deus, nós vamos começar a ser parecido com Ele. Deixa eu falar algo aqui muito perigoso. Talvez você que vai assistir esse vídeo um dia escute. O grande problema de hoje é que a igreja e os pregadores não parecem com Deus. Falam bonito, pregam bonito, tem um argumento muito forte, convence multidão, mas quando se aproxima dele, ele não parece com Deus. Não é porque não estuda e não prepara, é porque não anda na presença de Deus, é diferente. Foi o que Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito e anda comigo. O que Deus estava falando, quanto mais tempo você tirar comigo, mais parecido comigo você será. Pedro, por mais que quisesse negar que não era dos 12, a menina olhava para ele: você é um deles, porque você fala parecido com ele. Pedro disse: não, eu não conheço Jesus. Você está enganado. Ele disse: não, porque você parece com ele. Olha aqui para mim. Quer ser parecido com Deus? Ande com Ele. Pede: Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu não abro mão de andar com o Senhor. Eu sei que eu sou cheio de defeitos. Eu sei que eu sou insignificante. Eu sei que eu sou pó. Mas tem uma coisa: eu não abro mão da sua presença. Porque quanto mais nós andarmos com Deus, mais parecido com Ele nós seremos. E tem uma coisa: se andar com Ele nos faz parecido com Ele, ter Ele dentro de nós faz o mundo conhecê-lo. A promessa de Jesus foi essa: eu vou e voltarei, e eu habitarei em vós. O mundo não vai me conhecer, mas vocês me conhecerem, porque eu habitarei em vós. A única forma de expressar a glória de Deus é ser cheio de Deus. Deus quer ser conhecido através de nós. E para que isso aconteça, precisamos ter Deus no nosso coração e precisa habitar em nós. Eu, certa feita, há poucos dias, eu fiz uma crítica que estava no grupo da família, quando um grande homem, um grande religioso do Brasil, diz que Deus não está acima de todos e de tudo, mas Deus está no meio de todos. É uma baita de uma ignorância. Perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado. Porque quando a Bíblia diz que Deus está acima de tudo, Ele está acima de tudo e de todos, e pronto, ponto final, acabou. Não é no sentido de estar lá em cima, é no sentido da sua grandeza. Ele está acima de tudo e de todos. É fato.
E Deus não está no meio do seu povo. Deus está dentro de cada um de nós. É diferente. É diferente. Deus está dentro, não é no meio. No Antigo Testamento, Deus prometeu estar com o seu povo. Andar com o seu povo. Mas depois de Jesus, ele disse que ele prometeu de estar dentro de cada um de nós. Você é a representação legal de Deus por onde você andar. Se você convidar Jesus para viver na sua vida. Ele prometeu estar. Vê, desejo. Os homens querem, mas não conseguem transformar pessoas. Deus deseja e pode, mas não quer fazer sozinho. Quando o profeta pergunta para Deus, ou melhor, Deus pergunta para o profeta: esse povo pode viver? Deus podia ou não podia levantar aquele povo num sopro? Mas Deus pergunta ao profeta. E o profeta é inteligente. Ele disse: seu bem que eu queria, mas eu não posso. E transforma, joga a bola de novo para Deus. Tu sabe. Em outras palavras, eu queria, mas eu não posso. Aí Deus olha para ele e diz: então, é o seguinte, eu posso, mas não quero fazer sozinho. Você quer, mas não pode. Então vamos fazer o seguinte: o poder está comigo, mas a palavra está com você. Começa a profetizar. Diga a esse povo: assim diz o Senhor. E você vai ver a diferença. Eu costumo entender isso. Que o homem pode até querer mudar as vidas, mas ele nunca vai conseguir. Olha para mim, pastor. Pastor que está aqui. Você nunca vai conseguir mudar ninguém. Por mais que você queira. Você nunca vai poder mudar ninguém. Por mais que você queira. Deus pode mudar tudo sozinho. Mas nos deu a honra de ser usado por Ele para transformar pessoas. A Bíblia diz que anjos queriam fazer o que eu e você fomos chamados para fazer. Mas Deus disse: não. Lá na terra tem o meu povo. Eles vão pregar a palavra de Deus. É deles. É eles que vão semear a palavra. Olha aqui. Tudo que eu estou querendo dizer. Que o desejo de Deus é transformar a pessoa. Mas por mais que Ele pode, Ele não quer fazer isso só. Ele quer que você tenha a honra de ser usado por Ele para transformar a vida. O que você precisa, o que eu preciso, é falar das coisas dEle para aqueles que são insignificantes. Porque Deus tem um propósito através dele. Por último, poder. Qualquer proposta, escute isso, qualquer proposta que não tenha como base o genuíno evangelho e a ação direta do Espírito Santo não procede do trono. Pode causar mudanças, mas não transforma a vida. Quando o profeta começa a falar, a Bíblia diz que a multidão se levanta, mas não tinha vida transformada. Porque a vida não estava neles. Então ele olha e diz: agora começa a profetizar. O Espírito venha e entra nessas pessoas. Porque a palavra do profeta levantou a multidão, mas quem trouxe vida foi a presença do Espírito Santo. É por isso que quando o Espírito entra, eles passam a ser alma vivente. Não é só vida transformada. Não é só mudança de hábito, mas é vida. Eles passam a ter vida. Porque a palavra de Deus pregada e a ação do Espírito Santo traz vida para as pessoas. Há uma diferença, eu quero que você entenda isso. Há uma diferença entre mudança de hábito e mudança de vida. Nem toda mudança de hábito significa mudança de vida, mas toda mudança de vida traz mudança de hábito. O homem pode convencer, pastor Daniel, você de ser diferente. E você andar diferente. Ele pode convencer. Agora tem uma coisa. Mudança de vida, meu filho. Só o Senhor dá. Porque muitas pessoas mudam de hábito.
causa das consequências. Com medo das consequências. Mas não muda de vida. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem isso. Tem pessoas que não prostituem porque tem medo de perder a família. Só por isso. Os irmãos já entenderam onde eu quero chegar. Não é porque ele tem temor de prostituir. Agora, se ele tem temor de prostituir, consequentemente ele vai ter consciência de que ele tem uma família estruturada. Por quê? Ele tem temor de fazer isso. Tem pessoas que roubam. Não é porque tem temor, porque tem medo de ser preso. Mas se tiver a oportunidade de roubar e não ser preso, ele rouba. Agora, se tiver a vida transformada, mesmo que ele tenha a oportunidade, ele não quer. Há uma diferença em mudança de hábito e mudança de vida. O homem pode levar o outro a mudar de hábito, mas só Deus muda de vida. Quem está me entendendo? Então eu quero concluir aqui. Por favor. Ouça isso. A vida só passa a ter sentido quando eu entendo ou a partir da insignificância. Porque eu vou entender que eu não sou nada. A distância, queridos, entre a montanha e o vale é um passo. Essa semana eu estava conversando com a Cida. Nós conversamos muito. A distância entre o céu e o inferno, por alguns pregadores, diz que é a distância de um palmo entre o coração e a boca. Entre o fracasso e a derrota, um passo. Entre a honra e a desonra, é uma palavra. É muito próximo. Então eu preciso entender a minha insignificância. E dizer que eu estou pregando, entender que eu estou pregando aqui para vocês hoje, mas amanhã ou depois eu posso estar nesse mundo mais. Eu tenho que ter essa consciência. E você tem que ter essa consciência. Se todo mundo entendesse a insignificância, ele andava melhor com Deus. Ele cuidava da vida dele. Mas alguém um dia me perguntou: se você descobrisse que palavra, se você descobrisse que hoje fosse o último dia da sua vida, o que é que você ia fazer nesta noite? Eu disse a ele o que eu tenho feito há muitos anos. Estar na presença de Deus. Simples assim. Tem pessoas que acham que vai ter muitos anos pela frente, por isso não pode brincar com a sua insignificância. E não sabe o dia de amanhã. Outros às vezes não querem andar com Deus, porque a sua insignificância ele pensa que não tem valor para Deus. E Deus está dizendo: você é insignificante, mas você tem um valor para mim. Eu tenho que entender isso. Que enquanto eu estiver aqui, Deus vai me amar. E não quer que eu me perca. E acima de tudo, Deus não só vai me amar, vai continuar me amando e querendo me usar como um instrumento na vida dele. E eu preciso entender que a coisa mais importante que eu tenho na face dessa terra é andar na presença de Deus. A coisa que eu mais preciso desejar é estar na presença de Deus. Porque quanto mais perto dele estivermos, mais parecido com ele nós seremos. Moisés disse uma vez: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou. Moisés, eu não vou. Não, se o Senhor não for, paro aqui. Tamanho é o entendimento da presença de Deus na vida dele. Eu quero lhe dar um conselho. Escolha andar com Deus sempre. Por último, deixe ser instrumento de transformação na vida dos outros. Quando eu entendo a minha insignificância, mas a importância e o propósito de Deus. Quando eu entendo que Deus é a melhor pessoa para que eu possa andar com ela e que Deus não vai me deixar só, aí Deus passa a ser o único na minha vida. Eu tenho muito medo de pessoas que dizem que Deus é único, mas que na verdade Deus faz parte do pacote. Deus não quer fazer parte do nosso pacote. Ele quer ser o único na nossa vida. O profeta foi lá, viu que Deus era o único que podia transformar
aquela multidão de ossos tem multidões de pessoas com vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é o único. Ele não é alguém. Deus é o único que pode transformar e mudar a sua história de verdade. Qualquer proposta que tente ou que venham fazer de mudança de vida, se não incluir a pregação do Evangelho e a presença do Espírito Santo, fuja, porque ela não procede do trono. Vamos colocar de pé. Eu quero orar com você. Parece um paradoxo aquilo que você acabou de ouvir. Como pode? Sermos tão insignificantes e ao mesmo tempo ter tanta importância para Deus. Eu queria exatamente que você entendesse isso. Vou repetir. Tudo o que eu queria que você entendesse. Isso já seria o bastante para mim nesta noite. Tudo o que eu quero que você entenda é que você é insignificante como ser humano. Deus é o único que ama esse insignificante de verdade e pode transformar a sua vida. Não em pessoas importantes, mas em pessoas vivas e que um dia estará com Ele para sempre. Eu não estou aqui para depreciar os seres humanos, mas eu estou aqui para exaltar o Deus Criador. Deixa eu repetir essa frase. Eu não vim aqui para desmerecer os seres humanos, mas eu vim aqui para dizer e falar sobre a soberania de Deus. Porque quando nós se tornamos insignificantes, Deus se torna único. Baixa a sua cabeça. Coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, rendemos a Ti, ó Deus, nesta noite. Quando nós olhamos para dentro de nós, vamos entender o quanto nós somos insignificantes. Estamos vivendo hoje, não sabemos o amanhã. Não nos deixa andar em cima das montanhas, no sentido de achar que somos alguma coisa, mas nos mostra, Deus, quem nós somos e nos faça entender quem o Senhor é. Eu ministro, Deus, sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite, que o Teu Santo Espírito traga compreensão desta palavra, e que nós possamos sair daqui desta noite mais do que nunca dependendo do Senhor.